Imagine acordar sem nenhuma memória. Você levanta e olha em volta, o quarto todo quebrado, suas roupas penduradas, inclusive no ventilador de teto, e no banheiro uma figura estranha te encara. É você mesmo, mas você não conhece essa figura. Isso é Disco Elysium. Disco Elysium é um jogo que eu já tinha ouvido falar há bastante tempo, mas que eu comecei a jogar no final do ano passado, em outubro, se eu não me engano. Eu tava vendo hoje as minhas gameplays. Foi em outubro que eu comecei a jogar, por influência muito do meu chefe. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de jogos point and click, eu gosto muito de RPG, inclusive eu gosto numa mesa de RPG, e Disco Elysium é um jogo maravilhoso. Até lançar o Baldur's Gate 3, era considerado o melhor RPG já feito. Inclusive ganhou o GOTY como o melhor RPG naquele ano, e é um jogo que te instiga muito. Como eu já disse, no começo nós somos um policial. Acordamos num lugar e não sabemos nada que aconteceu. Então temos que começar a investigar. Olhar o quarto, nossas roupas, nos vestir, olhar para o espelho e tentar conversar. E muito interessante é que nesse começo você pode simplesmente morrer. Você infarta, pois não consegue encarar as coisas que acontecem contigo. Depois descemos, descobrimos que estamos num hotel, temos uma dívida muito, muito grande e conhecemos o nosso parceiro, Kim, que vai ser a pessoa que vai nos acompanhar durante toda a jornada desse jogo. Kim é um policial do 57º e nós somos um policial do 41º, um grande detetive. Mas no momento não sabemos muita coisa. Temos que investigar um corpo. Um homem foi linchado e enforcado e está há pelo menos 2 semanas preso numa árvore. Eu não quero dar muitos spoilers aqui do Disco Elysium, provavelmente vou falar de algumas coisas, sim, então se preparem, mas nada que vai estragar muito a história, tá? Mas Disco Elysium é um jogo que me pegou verdadeiramente. Ele não é pra todo mundo. Se você não gosta de ler, se você não gosta de focar nas coisas dessa maneira, não é pra você. Mas a história ela é tão forte, tão impactante, tão interessante, que eu acho que cativaria qualquer pessoa. Ele não tem muitas gameplays. Você chega, conversa, tenta uma rolagem, e se der certo, você avança, se não, você tem que encontrar outros meios de fazer as coisas. É mesmo um RPG, um jogo de dados. Se você tiver com as coisas certas evoluídas, as coisas vão acontecer. Porque o jogo ele tem uma estrutura onde algumas habilidades elas vão te ajudar, como por exemplo ímpeto físico, você tem lógica, você tem história para conhecer o universo. Então tudo isso vai mudar e vai moldar a maneira como você convive com o mundo, como você usa as estratégias, as rolagens e os dados e as coisas que acontecem. Então você conhece o Kim e você começa a investigar aquele corpo. E logo no começo tem um personagem que é extremamente chato, que é o Kuno, que você pode inclusive dar um soco na cara dele logo no começo, mas ele também é um personagem que depois se torna muito profundo. Disco Elysium, além da história principal super interessante, ele tem várias histórias paralelas. Essas crianças que estão sozinhas num terreno baldio jogando pedra num corpo, alguns jovens que querem abrir uma rave numa igreja, pessoas numa vila que talvez tenham suas vidas muito mexidas por um negócio de uma pessoa muito rica que finge lutar pelos trabalhadores. Disco Elysium ele vai te trazer todas essas nuances. Mesmo no caso, você não sabe quem você é, você teve uma perca de memória, e à medida que o jogo vai passando, nós vamos conhecendo o nosso protagonista, que ajudou um spoiler, se chama Harry do Boss. Ele é um grande investigador. Ele é um policial que ele é muito temido e muito respeitado, mas não parece. No começo não sabemos sobre isso. No começo ele é só um bêbado aleatório que tá acabando com o hotel e assustando as pessoas. Nós perdemos nossa arma, perdemos nosso distintivo, perdemos nossa viatura e estamos sozinhos nessa investigação. Logo no começo, além do Kuno e da sua irmã, que são personagens que estão perto do corpo e não temos que trabalhar com ele, temos principalmente Joyce, que é a mulher que trabalha para uma empresa, e temos também o Everest, que é o líder do sindicato. Esse vemos um pouquinho depois. E outros personagens no meio. Disco Elysium ele é um jogo que ele vai tratar muito sobre política. Inclusive, a diretora do jogo, se eu não me engano, quando foi receber o GOTY, ela agradeceu Marx e Engels por terem nos dado educação política. Mas Disco Elysium não é um jogo que vai te dizer que o liberalismo é completamente ruim, o capitalismo é horrível e o comunismo é bom. Ele vai te dar muitas nuances de tudo. Os problemas no comunismo, os problemas no ultraliberalismo, no capitalismo, como as coisas funcionam. Pessoas ruins de todos os lados. E as pessoas ruins, elas não sofrem com as consequências que deveriam muitas das vezes. São as peças, são os peões, são quem estão no meio que vão sofrer essas coisas. Então Disco Elysium ele vai te deixar muito livre. Você pode seguir a história principal, pode ir seguindo as histórias paralelas, você pode encontrar as suas coisas, pode não encontrar. A investigação pode dar errado em muitas vezes. Eu tive uma história que eu acho que foi muito boa. Talvez tenha sido um dos melhores finais possíveis, porque eu e o Kim terminamos vivos, apesar de algumas baixas em alguns lados.
mas tudo aparentemente deu certo. E Disco Elysium tem essa graça, você não sabe o final, ele tem um efeito replay que é muito interessante. Talvez não seguido uma vez da outra, porque já viu a história e as coisas principais elas não necessariamente mudam, elas podem dar errado, elas podem não acontecer, mas quando acontece, geralmente elas vão da maneira que devem, porque são eventos que são obrigatórios, e aí se você perde ele, simplesmente meio que acabou o jogo. Inclusive aconteceu comigo uma vez que eu chutei uma coisa e infartei. E isso pode acontecer durante o jogo. Então o que eu mais amei em Disco Elysium é toda essa dicotomia. Tu pode ser um ultraliberal, tu pode ser um comunista, mas o importante é que você está ali para investigar aquele caso. E o Harry, ele tem muitas coisas dentro de si. Ele tem muita coisa no seu passado, ele tem muita coisa que ele perdeu, que ele precisa recuperar na sua mente, na sua forma, na sua vida e no seu trabalho como policial. E à medida que o jogo avança, nós vamos melhorando. E o Kim, ele pode confiar em você, como ele pode não confiar em você. Tudo depende das suas ações e das suas escolhas. Mas se ele confia, se ele tá no final, é tudo recompensado, é tudo gratificante. Disco Elysium, ele não vai te deixar tranquilo. Ele é um jogo muito punitivo. Não é uma questão de gameplay, porque a gameplay, como eu disse, ele é muito simples. Mas no que pode acontecer, nas suas decisões, no que você fez de certo, no que você fez de errado. Ele é um jogo que ele vai te impactar muito. Como, por exemplo, quando você tem que contar pra uma mulher que o marido dela morreu. E nessa parte eu quase chorei. Ele realmente pega, ele realmente prende, ele te traz pra isso e parece de verdade, porque você é o Harry, você está vivendo aquela história. E uma dica pra quem vai jogar Disco Elysium agora mais no finalzinho é: troquem as roupas. As roupas elas te ajudam nas rolagens porque elas te dão mais eficiência nas habilidades que tu precisa para aquelas rolagens. Então acho que foi um pouco isso, eu acabei de zerar Disco Elysium. Esse aqui é um vídeo mais sobre as minhas impressões sobre o jogo, um pouquinho sobre o que eu achei dele, como eu gostei. Eu posso fazer depois um vídeo mais elaborado, mais longo e melhor roteirizado pra falar com vocês, mas eu só queria realmente recomendar Disco Elysium e dizer como esse jogo é maravilhoso. E sim, o certo ali é ajudar os hard boys e ser comunista. Então é isso, se você gostou, curta e compartilha e valeu, até a próxima. The box seems happy.